Então, nessa ação penal 506, 1578, 51, depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares, continuidade do depoimento. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde. O senhor mencionou que o Bunlai procurou o senhor e disse que ele tinha sido fiador do empréstimo do PT junto ao Banco Chaim. Isso. O senhor sabe por que motivo que ele foi fiador nesse empréstimo? Isso ele não me falou, mas o que eu sei é que o Bunlai tinha uma relação muito próxima com o ex-presidente. Certo. O senhor sabe como que se deu essa quitação do empréstimo do PT junto ao Banco Chaim? Não tenho ideia. Eu fiquei sabendo posteriormente, há pouco tempo, pela imprensa, um negócio de... O senhor sabia na época, né? Não sabia. O senhor chegou a conhecer o senhor Jorge Zelada, que foi depois diretor da área financeira da Petrobras? Zelada, eu acho que ele foi diretor da área internacional. Da área internacional, isso. Eu conheci o Zelada posteriormente, quando ele já era diretor da área internacional. Alguém me apresentou ele num restaurante. Foi quando eu conheci o Zelada, mas nunca tive nenhuma aproximação com o Zelada. Com relação a essa negociação do Chaim para obtenção do contrato da sonda? Zero, nunca tive com o Zelada. Na verdade, eu nunca tive com o Zelada falando de nenhum negócio. Depois que o Nestor saiu da área internacional, eu nunca fiz nenhum negócio na área internacional. Tá certo. Obrigada, excelência. Nada mais. O auxílio de acusação tem perguntas? Seguindo aqui na linha da denúncia, a defesa do senhor Salim Chaim tem perguntas? Tem perguntas, excelência. A defesa do senhor Milton Chaim tem perguntas? Sim, senhor, excelência. O doutor também é defensor do senhor Fernando, né? Sou de ambos. Então, se quiser fazer dos dois já. Tá. O senhor pode me responder, por favor? O senhor relatou que houve uma reunião com Milton Chaim, Salim Chaim e Fernando Chaim. Onde foi essa reunião? Na Petrobras. Quando? Isso foi 2006. Segundo semestre de 2006. Agora, se você me perguntar o mês exato, eu não sei. Em que local da Petrobras foi essa reunião? Eu acho que foi na sala ou foi na sala do Nestor, ou foi na sala do gerente que tocava o projeto na época, que é o Moreira. Que era o Moreira. E quem participou dessa reunião? Que eu lembro, os dois irmãos. E é essa reunião que eu falei, que eu não tenho certeza se estava o Sandro ou o Fernando, mas eu tenho quase certeza que foi o Sandro, que o Fernando apareceu posteriormente. Nessa reunião, foi tratado abertamente da quitação do empréstimo do PT? Eu teve uma reunião que foi tratada abertamente. Não lembro se foi essa. Pode ter sido essa. Sim, mas essa reunião que foi tratada abertamente com o senhor, quem estava presente? Com certeza estava o Milton e o Salim, que foram as primeiras pessoas da Chaim que participaram das reuniões. O Fernando Chaim e o Sandro Tordim não estavam presentes? É o que eu estou te falando, eu tenho quase certeza que o Sandro Tordim estava presente. Porque o senhor não conseguiu me dizer ainda qual das reuniões isso ocorreu. Nessa primeira reunião. Foi nessa reunião que foi tratado abertamente da quitação do empréstimo. Que se falou que isso seria uma forma de quitar o empréstimo. E o senhor conhecia o Milton Chaim e o Fernando Chaim de onde? Não conhecia. Eles foram trazidos a gente pelo Bunlai. Aí foram trazidos pelo senhor. Então o senhor teve o senhor, o Bunlai, o Fernando e o Milton juntos? Não. O Bunlai disse que eles iriam me procurar para marcar essa reunião. Depois da reunião que eu tive, o Bunlai e o Nestor, que ficou acertado que iria se tocar o negócio junto com a Chaim, ele falou que eles me procurariam. E de que forma eles o procuraram? Eu acho que através de uma ligação. Diretamente com o senhor ou com a sua secretária? Diretamente comigo. O senhor pode me descrever o Milton e o Salim Chaim, já que o senhor esteve com eles? O Milton, eu não lembro exatamente quem era um, quem era outro, porque eu tive com eles uma vez, mas tinha o cabelo grisalho, pele clara, eram dois senhores, já com certeza
acredito que chegando próximo aos 60 anos, eu acredito, 50 e poucos anos, 60 anos, que eu lembro é isso. E os dois eram bem altos? Não lembro se os dois eram bem altos, não, acho que não. Não eram altos, não. Sem mais perguntas, excelência. Acho que não eram altos, não. Certo. Então, continuando aqui, defesa do Sr. Bunlai, tem perguntas? Sim, excelência. Pode, por gentileza, conseguir. Boa tarde, Sr. Fernando. Boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus. Bem. Sr. Fernando, o senhor disse que o senhor foi procurado pelo senhor José Carlos Bunlai, e que o senhor não era muito amigo dele, né? Que o senhor não tinha muita proximidade. Eu conheci o Bunlai há pouco tempo. Que ainda assim ele o procurou, dizendo que estava com dificuldade de resolver uma questão Exatamente. relacionada à operação da sonda, que tinha relação com o empréstimo que ele obteve junto ao Banco Chain. É isso? Ou que ele seria o fiador, né, desse empréstimo. E que ele teria já tentado resolver esse assunto com o senhor Gabrielli, o presidente da Petrobras. Não, ele me falou que esse assunto estava sendo tocado na Petrobras por algumas pessoas, inclusive citou o Gabrielli. Certo. E aí ele procurou o senhor para auxiliá-lo. Exatamente. O tempo passou, o senhor não conseguiu resolver o assunto e o senhor disse que precisaria então que ele, Bunlai, politicamente resolvesse essa questão? Não. Não foi isso que o senhor disse, inclusive no Ministério Público? Não. Então o que o senhor disse? Eu disse que o assunto foi andando, que a gente começou a resolver o assunto, depois de algum tempo que a Chain não conseguia apresentar as garantias, como é que se chama? Que eu falei agora há pouco. A capacidade financeira para dar as garantias. Aí mudou para a operação de leasing, que seria a operação mais o contrato de leasing. E foi nessa mudança aí que houve, quando se levou para aprovar na diretoria, que houve a dificuldade de aprovação. Apenas para constar aqui, então o senhor disse que diante das dificuldades que enfrentaram para colocar a Chain no negócio, o depoente sempre comentava com o Bunlai que talvez precisasse do apoio político dele. Isso. E que fosse conversado com o Gabrielli, para que conversasse com os demais diretores. Exato. O senhor também disse, gostaria que o senhor confirmasse só, tá? Pode ser? Claro. Que na terceira vez, porém, o depoente pressionou o Bunlai para que ele acionasse os contatos dele, em especial o Gabrielli e o presidente Lula. Isso. Que Bunlai respondeu que o depoente poderia ficar tranquilo, pois iria acionar Gabrielli e o Barba, que era como Bunlai se referia ao presidente. Exato. A minha pergunta é a seguinte: se o José Carlos Bunlai tinha tanta influência assim em relação tanto ao presidente da Petrobras quanto ao presidente Lula, por que ele o procurou? O senhor Fernando Soares, por que ele o procurou? O senhor tem alguma explicação para isso? Tenho, muito simples. Na Petrobras, não adianta você falar com o presidente se você não tiver acesso ao corpo técnico. O corpo técnico é quem aprova os assuntos e leva para ser aprovado pela diretoria. E o Bunlai não tinha essa relação. E ainda assim, o corpo técnico não resolveu o assunto e o senhor disse que precisaria, então, da influência dele política, é isso? O corpo técnico resolveu o assunto, tanto que foi para a diretoria para ser aprovado, foi apresentado. Quando chegou na diretoria, a dificuldade foi junto aos diretores por causa de uma operação que não era uma operação padrão. Sei. Então foi aí que eu disse ao Bunlai que ele precisava acionar para que os outros diretores concordassem e dessem para o negócio ser aprovado. E ainda assim, essa operação ela foi e voltou quantas vezes mesmo? 3 vezes, pelo que eu me lembro. Ok. Uma última pergunta, pelo menos da minha parte. O senhor se lembra o valor desse empréstimo que o José Carlos Bunlai teria mencionado ao senhor na ocasião? Se eu não me engano, na época ele falava que o valor estava em 40 milhões. Se eu não me engano, na época ele falou que o valor estava em 40 milhões. Eu estou satisfeita, mas eu não sei se meus colegas têm alguma pergunta. Obrigada, excelência. Defesa de... Desculpe. Posso fazer uma pergunta apenas só um esclarecimento? Não querendo... A defesa de quem? Defesa do Milton e do Fernando. Certo. Tá. Sr. Fernando, no seu termo de colaboração de delação premiada, o senhor cita que havia um grupo
Esse grupo incluiria o senhor e mais outras pessoas. O senhor pode confirmar a existência de um grupo para recebendo propina? As pessoas que estavam comigo, que receberam essas vantagens indevidas, tanto na primeira sonda como na segunda sonda. E quem são essas pessoas? Participava desse grupo o Luiz Carlos Moreira, o César Tavares, o Nestor Severo, o Demarco e o Eduardo Musa, que eu me lembro são esses. Agora, no momento que eu me lembro, são essas pessoas. Poderia ter alguns outros que estavam participando do... Eu vou ler aqui, o senhor falou que havia uma dificuldade de horários nesses depoimentos e tudo mais, vou ler para o senhor disse se confirma ou não. Que questionado quem seria o grupo, respondeu que incluiria o depoente, Nestor Severo, Luiz Carlos Moreira, César Tavares, Eduardo Musa, que não se recorda se Rafael Comino e Demarco. Sim, eu acabei de falar que eu acho exatamente. E o Jorge Luz faz parte desse grupo? Não, o Jorge Luz, como eu falei, entrou posteriormente. Jorge Luz entrou se oferecendo para conseguir uma comissão a mais junto a Chaim. Está bem claro no meu depoimento isso. E ele entrou no segundo momento. Pedindo em nome de quem? Ele ofereceu para fazer isso a mim. Eu disse a ele que ia conversar com o Nestor. Conversei com o Nestor disse, se ele conseguir, maravilha. E foi aí que o Jorge entrou. E, segundo ele, conseguiu, onde tive um almoço com ele, com o Fernando Chaim e com o Sandro, onde se acertou essa comissão. E, posteriormente, a gente nunca recebeu isso. Ele chegou a me confirmar que havia recebido perto de 1 milhão, mas isso nunca foi repassado. Satisfeito, excelência. A defesa de Maurício Bunlai, perguntas? Sem perguntas. A defesa de Nestor Severo? Não, excelência. Defesa de Jorge Zelada? Sem perguntas. A defesa de Eduardo Musa? Esclarecimento. Luiz Gustavo para Eduardo Musa. Boa tarde, senhor Fernando. Oi, Gustavo. O senhor relatou a ocorrência dessa reunião com o Jorge Luz. Nessa reunião, o Musa estava presente? Não, que eu lembre, não. Perfeito. Essa reunião, a outra reunião que o senhor relatou que o Musa estava presente era com o senhor José Carlos Bunlai. Essa reunião foi realizada onde? No escritório que eu tenho lá no centro da cidade. Perfeito. Eu só pedi para fazer esse esclarecimento em razão que eu acredito então que o Musa tenha feito uma confusão, porque ele nega a reunião com o Bunlai e confirma que estava presente na do Jorge Luz. Não, eu acho que ele nunca fez reunião. Eu não lembro de nunca ter feito reunião. Ele pode ter se confundido, eu buscarei esse esclarecimento junto ao cliente. Obrigado. A defesa do senhor João Vacari? Sem perguntas. Obrigado. A defesa... bem, já foi aqui. Algumas perguntas adicionais do juiz muito rapidamente. O senhor Maurício Bunlai, o senhor conheceu? Conheço, sim. O senhor chegou a tratar esse assunto do empréstimo, do navio sonda com o senhor Maurício Bunlai? Não, inclusive eu vim conhecer o Maurício posteriormente a esse assunto. E o senhor João Vacari Neto, o senhor conhece? Conheci o Vacari, quer dizer, eu tinha encontrado com o Vacari já algumas vezes que tinham me apresentado a ele, mas nunca tive nenhuma relação com o Vacari. Vim conhecer o Vacari, posteriormente agora no CMP, quando ele estava lá. Sobre essa questão do empréstimo ao PT que foi quitado com o navio sonda, o senhor chegou a tratar isso com o senhor Vacari de alguma maneira? Não. Tá bom. A defesa do próprio acusado tem alguma indagação? Não, aquele microfone. Sem perguntas. Alguma coisa o senhor gostaria de dizer, senhor Fernando? Não, nada para acrescentar. Bom, então pode interromper.